câmera também, fica à vontade. Então, bora lá. Então, começou aqui a gravação, então vamos para a nossa aula de pesquisa operacional. Eu estou aqui no laboratório da faculdade, né? Hoje, está chovendo muito hoje, e a gente ia ter aula prática se viessem os alunos, mas não vê ninguém, então tudo bem, a gente segue com a aula por aqui. Então, vamos lá. Olha, eu vou só apontar aqui o que a gente já viu até agora, tá? A gente já viu até agora, desde o início dessa disciplina, uma introdução à simulação, né, dentro de pesquisa operacional. Fizemos o exercício com software Arena, foi a nossa primeira aula prática. Fizemos uma introdução à programação não linear, que já foi ingressando na unidade 2, e aí apresentamos conteúdo de programação dinâmica, programação não linear. Começamos a unidade 3 falando sobre cadeia de Markov, e na aula anterior falamos sobre teoria de filas. Então foi isso que a gente viu até aqui. Hoje a gente vai ver um conteúdo que é muito importante para a área de simulação de sistemas, que é o método de Monte Carlo. Ele é muito utilizado em várias áreas do conhecimento, tá? E ele é muito usado também, por exemplo, na área financeira. Agora que as criptomoedas estão aí bombando, né, de investimentos, tem muita gente que está fazendo investimento nisso. Então, faz-se muita simulação, né, para avaliar se está no momento da venda, está no momento da compra da criptomoeda, por exemplo, faz uso de simulação de Monte Carlo, né? De certa maneira, um procedimento matemático de modelagem, né, matemática razoavelmente simples e de fácil implementação, mas que é muito eficiente para avaliar o comportamento de vários fenômenos, como, por exemplo, o desenvolvimento né, a variação do valor de criptomoedas, né? A mais famosa delas, né, o Bitcoin, por exemplo, é super acompanhada aí pelos modelos, pelos os traders, né, os especuladores e tal, né, com o uso de simulação de Monte Carlo, tá? Eu não vou apresentar isso aqui nesse nosso encontro, porque a intenção aqui de apresentar a simulação de Monte Carlo é pensar em simulação de sistemas industriais, tá? Então, é possível, existem programas computacionais apropriados para isso, para a implementação, o uso de simulação e o uso de simulação pelo método de Monte Carlo. Por que eu falo assim? Porque a simulação ela não é feita unicamente com o método de Monte Carlo, ela pode ser feita com diversos procedimentos matemáticos, né, quantitativos, tá? O método de Monte Carlo é apenas um deles. É um dos mais simples, o de fácil implementação. Por exemplo, a planilha Excel, ela tem implementada o método de Monte Carlo, tá? E, enfim, é simples, tá? Só não pode esquecer de fazer as atividades. Eu sempre trago um slide assim, né? Toda aula minha tem um slide aqui dizendo, gente, você fez, não fez, faça, tá? É pro bem de vocês. Bem, a simulação, ela é definida como uma representação de um sistema, né? A gente sempre que simula, a gente está querendo imitar algo, né? Simular é basicamente um sinônimo disso, imitar alguma coisa. E imitar o quê? Dentro do nosso contexto, né? Da disciplina, da formação profissional, né? De vocês como futuros engenheiros. É pensar em simular os sistemas produtivos, os sistemas de negócios como um todo, tá certo? E até os sistemas de fabricação mesmo, sabe? Obviamente que o que a gente traz em sala de aula é muito amador, tá? De certa maneira, bastante amador, perto do que essas ferramentas são capazes de realizar, tá bom? Mas pelo menos para vocês terem uma ideia, uma noção do que é, para que funciona. Inclusive, existe uma atividade, existe não.
Existe. Mas tem uma atividade para ser feita, tá bom? Tem um artigo que eu deixei disponível no AVA, eu vou comentar daqui a pouquinho no final da aula, disponível no AVA, que inclusive é um artigo, tá? É um artigo que mostra uma aplicação do método de Monte Carlo. Então, numa farmácia que está querendo acompanhar o estoque, né, dela, da sua distribuição, né, o seu estoque, pelo método de Monte Carlo. Então, é que avaliar o que é bom manter em estoque, em qual quantidade, para eu não ter dinheiro parado, né, porque estoque grande é basicamente dinheiro parado, né, porque o estoque ele não é um ativo muito líquido, né, você transformar o estoque em dinheiro demora um certo tempo, né, e por isso que ele não é tão líquido, né? Não tem muita liquidez, né? Como o jargão aí do mercado financeiro, tá? Mas é bem legal. Tem um artigo lá, depois eu falo sobre ele. Bem, o processo de simulação, a gente chama processo de simulação porque tem todo um conjunto de atividades que deve ser realizado, né? Mas pensar em um processo de simulação é pensar em um sistema dinâmico, né? Por que a gente fala em um sistema dinâmico? Porque é um sistema que está atuando, está ativo, né? E ele está sofrendo a mutação, né? De certa maneira. Esses sistemas, nos nossos dias, vou dizer assim, né, na era da tecnologia, que é a era que nós vivemos, certamente não dava para falar deles sem falar da utilização de computadores, né? Como eu comentei agora há pouco, existem inúmeros programas computacionais que têm implementados algoritmos que são apropriados para a realização de simulação, tá? E simulação de sistemas diversos. E aí nisso, a simulação, ela é um termo bem abrangente, bem genérico e que abarca uma série de modelos matemáticos e estatísticos que fazem a imitação de fenômenos reais, tá? Então, é por isso que não dá para falar de simulação sem falar de computadores. Deixa eu ver se tem alguém aqui chegando. Não, eu vi um barulho aqui. Não tem ninguém. Bem, e é por isso que a gente fala aqui, né, da realização de grandes quantidades de cálculos, né? Em geral, assim, eu já vi sistemas que simulam milhões de possibilidades. Agora, imagina se nós, como seres humanos, réis mortais, fôssemos fazer na mão, no papel, né, todos esses cálculos matemáticos e esses milhões de cálculos que um computador faz em questão de pouco tempo, né, nós faremos pelo resto da vida, né, e ainda erraríamos, certamente. Tá? Por isso que a ferramenta computacional é imprescindível na execução de um processo de simulação. Bem, a construção de modelos, né? E a construção de modelos é pegar as funções matemáticas aí construídas, produzidas, né? E apropriadas para determinados fenômenos. Isso me veio à cabeça agora. Olha só, a previsão do tempo. A previsão do tempo, ela é uma simulação, tá? Ela é uma simulação. É a simulação feita com modelos matemáticos, né? Os modelos que são utilizados são específicos para a área de meteorologia, né? Específicos não, mas são bem apropriados, tá? Os meteorologistas, quando fazem as suas previsões, eles fazem uso de simulação, né? Obviamente com o uso de programas computacionais dentre outros aparelhos também, né? Meteorológicos lá, que ficam expostos ao tempo, né? Para medir umidade, por exemplo, medir a velocidade do vento, medir a direção do vento, né? Dentre outras coisas. E aí são executadas rotinas, né? Rotinas, ou seja, algoritmos, né? Muitas vezes
para se ter uma confiança no resultado obtido, né? Por isso que se simula situações assim muitas vezes, porque quando se faz isso, leva-se para vai se obter uma tendência para um resultado mais definitivo. As variáveis, né, que são construídas, são produzidas para o processo de simulação, elas vão obter valores diferenciados, obviamente. Então, cada vez que eu executo uma rotina de simulação, os valores que surgem dessa execução são diferentes, né? Nem todos são diferentes uns dos outros, mas podem ser diferentes, porque não tem uma premissa de que eles serão iguais, de que eles devem ser iguais. A simulação, justamente, ela prevê que ocorrem essas mudanças, tá? As variáveis vão assumir, então, diferentes valores a cada vez que se executa o modelo que se está usando no procedimento de simulação. Como eu já disse também, esse modelo ele vai tentar imitar o comportamento do problema, né, que a gente está interessado, que está estudando. Vamos supor, eu quero estudar, vamos supor que eu esteja trabalhando no planejamento, né, uma programação de produção. E aí eu quero otimizar uma determinada linha de produção. Imagina, eu preciso saber, né, quantos colaboradores eu preciso ter naquela linha. É possível avaliar por simulação, né, que são os postos de trabalho. Com essa quantidade que eu vou determinar de colaboradores, né, daquela linha de produção, eu vou conseguir determinar a velocidade de produção, né, quantos produtos eu consigo finalizar ou semi-finalizar, ou finalizar aquela etapa, né, daquela linha, quantos por dia, em quanto tempo eu consigo alimentar a linha de produção, né? Aí eu vou conseguir estudar, por exemplo, a eficácia ou a eficiência, né? O ponto ótimo, o cenário ótimo daquele ambiente para que eu tenha a produção mais otimizada, né? Ou seja, para que eu não exceda em produção e nem que eu fique aquém, né? E que eu falte com produção. Por que eu penso assim, dessa maneira, né? Pensando como um gestor de uma indústria. Porque eu quero ter lucro, né? Eu quero ter lucro. E se eu quero ter lucro, eu, obviamente, não vou querer gastar além do necessário e nem vou querer gastar menos que o necessário, porque se eu gastar menos, eu posso até economizar, mas aí eu não vou ter o lucro que eu poderia ter, tá? Então, é bem legal, assim, pensar dessa forma, né? E aí pensar na utilidade da simulação, de uma linha de produção, por exemplo, porque a gente consegue enxergar uma utilidade. Ah, professor, tá, mas aí qual é o programa que eu uso, qual é a modelagem que eu devo usar? Existem muitas, tá? Existem muitas. Por exemplo, se a gente pegar um livro desses de métodos quantitativos aplicados à gestão, né, ou a pesquisa operacional, que é o nosso caso, né? A pesquisa operacional, ela representa o conjunto de métodos da área das ciências gerenciais, né? Então, são métodos matemáticos utilizados para gestão mesmo, gestão produtiva, gestão burocrática, contábil, financeira. Então, ela é aplicada em diversos ambientes. Tá? Então é bem legal, assim, a gente pensar, tudo que eu falo aqui é micro, né? É micro diante da possibilidade de implementação. Então não dá para falar, por exemplo, de um modelo específico, mas vamos supor, mas dá um nome, professor, eu quero saber um nome, né? Tá bom, vamos falar aqui dos modelos probabilísticos, por exemplo, de regressão logística, que é um modelo, né? Do modelo matemático da programação linear, né, da teoria de filas. A teoria de filas que nós vimos na aula passada, ela é um modelo,
né? E ela é um modelo matemático, e é um modelo que pode ser utilizado em simulação. Por exemplo, a seção do nosso livro didático, ela tem um exemplo aplicado justamente de teoria de filas, sabe como? Onde que está sendo usada, em que contexto está sendo utilizada a teoria de filas? Ela está sendo utilizada para estudar o atendimento de cabine telefônica, coisa que nem cabe mais aqui na nossa época, porque nem existe mais, né? Mas eu lembro, né, na minha juventude, que eu fui já sou um pouquinho mais de idade, eu lembro que eu tinha uma época que tinha cabines telefônicas, e aí as empresas exploravam essa prestação de serviço aí, e aí ficava lá fazendo estudo, quantas cabines instalar para atender a demanda de um determinado local e coisas do tipo. É legal. Opa, peraí, que eu cliquei no lugar errado. Então, o modelo vai tentar imitar, né, como eu já falei, um comportamento real. Então, vai ser um modelo simulado para imitar um fenômeno real. As variáveis do modelo, serão, então, aleatórias, porque elas vão mudar, né? Então, então elas serão aleatorizadas, tá? E por serem aleatorizadas, elas poderão ser representadas no seu ambiente teórico, vou dizer assim, ou computacional, por distribuições de probabilidades, né? As distribuições de probabilidades é um conjunto de funções matemáticas ou de estatísticas que envolvem justamente os comportamentos aleatórios dos fenômenos. Tá? Então, é um pouco lá da função matemática, só que ela acrescenta a possibilidade a questão da aleatoriedade. Tá bom? Por isso que existe uma área da matemática, né, que estuda justamente a teoria de probabilidades. E aí, a teoria de probabilidades, ela faz estudo das variáveis aleatórias. Tá? Esse conceito todo está na estatística, então eu não vou detalhar aqui. E aí, o procedimento de simulação, eles sempre vão ocorrer no ambiente de tomada de decisão, que é dito ambiente sob risco. Tá? O que é um ambiente sob risco? É um ambiente onde a minha variável de entrada, ou seja, a minha informação de entrada, não é certa. Não tenho certeza. Então, é por isso que eu vou ficar ali simulando a entrada para ver o que vai me resultar. Tá bom? Então, quando eu estou nesse contexto aqui, eu estou num ambiente que a gente chama de tomada de decisão sob risco, porque eu não sei qual é o meu input de verdade. Né? O meu input verdadeiro é desconhecido. Então, eu vou aplicar uma série de inputs variados, então por isso aleatório, né? Variando, né? Aleatoriamente, para que eu veja qual é o resultado que ele vai produzir. Tá? Então, é exatamente com esse espírito que a gente realiza os procedimentos de simulação. O sistema, vamos entender o sistema como sendo o ambiente, o fenômeno que eu estou estudando, tá? Então, é o sistema, ele é imitado com o uso justamente dessa teoria, né? Da teoria de probabilidades. E quando a gente faz esses inputs aleatórios, a gente está gerando eventos aleatórios, né? E gerar eventos aleatórios é fazer uso de modelos probabilísticos. E aí a gente entra no cerne, né, no assunto da aula, de fato, agora, né? Que até então a gente estava falando do processo de simulação como um todo, tá? A simulação de Monte Carlo é um modelo, tá? É um modelo de simulação em que se faz a observação de algumas variáveis, né? Observa-se o efeito de algumas variáveis, né? Sobre o efeito de outras. Então, assim, algumas causam efeito, outras sofrerão efeito. Tá? Então, é aquela jargão lá que muito se utiliza, é os estudos de causa e efeito. Tá? Então, o processo de simulação e a simulação de Monte Carlo, ela também pensa dessa forma. Tá? As variáveis que a gente vai considerar como sendo a causa, que é o nosso input, né? Elas é quem serão as variáveis aleatórias, porque elas são desconhecidas. Tá? Por serem desconhecidas na realidade, então tem já um valor fixado ou pré-fixado, e elas vão variar a cada execução de uma simulação que eu fizer, por isso que elas serão as variáveis aleatórias. Os resultados
né, que elas vão gerar serão as minhas variáveis de interesse. São elas que serão mensuradas ou medidas. É com elas que eu vou produzir gráficos, vou produzir medidas como médias, desvio padrão, medianas, intervalos de confiança, proporções e coisas do tipo. Bem, os valores aleatórios, eles antigamente, eles eram gerados, obtidos por tabelas, né? Porque o recurso computacional que se dispunha na época em que esse modelo foi construído era escasso, de certa forma. Era caro, era pouco acessível, era lento, né, mais lento pelo menos que hoje. Então, por conta disso, quando se encontrava um conjunto de resultados, geralmente se criavam tabelas, né? Não sei se vocês já perceberam, existem muitos métodos, né, muitos modelos que a gente utiliza, inclusive até hoje, que a gente recorre ao uso de tabelas, né? A engenharia é cheia dessas coisas, por exemplo, né? Tudo é uso de uma tabela. Estou fazendo fenômenos dos transportes. E tem lá para você estudar o cisalhamento de não sei o que lá, não sei o que lá. Você tem que usar umas constantes que estão tabeladas, por exemplo, né? E aí isso era feito antes porque era difícil se realizar experimentos, né? Era difícil se replicar computacionalmente os fenômenos. Hoje em dia não se usa, as tabelas cada vez mais elas estão caindo em desuso. Essa é a verdade, elas estão caindo em desuso. Por quê? Porque não faz sentido a gente, em tempos de alta tecnologia, né, basta jogar as informações, os dados num programa de computador e botar ele para rodar, né, para executar. E aí a gente já vai obter todos os resultados que a gente quiser. Vamos ver um exemplo, assim, bem bobinho, só para a gente ter uma noção de implementação dessa simulação de Monte Carlo, que é um modelo de simulação. Tá? Vamos trabalhar com o lançamento de 2 dados não viciados. Tá? Vamos entender dado não viciado como um dado que não tem um vício, né? Não é tendencioso, não é um dado torto, né? Que tende a sempre que eu lançar a cair uma determinada face dele para cima, que é a face que eu enxergo e considero como resultado do lançamento. Tá? Então vamos lá, considerar a soma dos valores obtidos a partir do lançamento simultâneo, tá? Então eu pego 2 dados, lanço de uma vez só, então lançamento simultâneo desses dados considerados como perfeitos. Tá? Então tá aqui, ó, isso aqui eu tenho um conjunto de todos os resultados. Vamos entender o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Ó, por exemplo, isso aqui é o espaço amostral. O espaço amostral é o conjunto de todos os possíveis resultados desse experimento. O experimento aqui é lançar de forma simultânea 2 dados não viciados. Então aí, olha só, um dos resultados possíveis é esse que está aqui, ó. É a face do dado, né? Eu joguei, os dois caíram em cima de uma superfície e eu olho aquela face que está lá voltada para cima. Esse é o resultado que eu vou registrar. Então, se cai esse par aqui de resultado, 1 e 1 quer dizer que ocorreu a face 1 em um deles e ocorreu a face 1, né? Um pontinho preto lá no dado, também no outro. Então, os 2 dados tiveram, né, no momento em que eles caíram na superfície de lançamento, né, na superfície onde eles caíram, eu observei que foi face 1 nos 2. E aí eu quero estudar a soma, tá? Então aí aqui são os outros resultados, tá? Ó, face 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4. Se a gente for contar quantos resultados possíveis, a gente vai descobrir que são 36 possíveis resultados. Tá? No lançamento de 2 dados. E aí eu quero estudar, tá? Eu quero estudar a soma desses valores, esses resultados. Vejam só. Deixa eu ver aqui. É isso aqui, ó.
Então, eu tenho o evento, né, que aí eu pego cada um daqueles resultados que compõem o espaço amostral, tá, do que o conjunto de todos os possíveis resultados da realização desse experimento. E aí, olha só, a gente considerando lá o primeiro resultado, face 1, né, face 1 e face 1. A soma desses valores é 2, concorda? E aí a gente está considerando, quando a gente considera a realização da simulação de Monte Carlo, Monte Carlo, tá? Não é Monte Carlos, não, é Monte Carlo. Quando a gente tá realizando essa simulação por esse modelo, a gente tem como pressuposto ou condição que todos os resultados têm igual chance de ocorrer. Tá? Então, se eu tenho 36 possíveis resultados, que são aqueles 36 pares ordenados que eu acabei de mostrar no slide anterior, a gente vai ter como probabilidade de ocorrência para cada um desses eventos 1 em 36. Né? Ó, 1, 2, 1 em 36. 1, 3, 1 em 36. 1, 4, 1 em 36. É a probabilidade de ocorrência. Isso porque a gente está considerando que esses resultados são uniformemente distribuídos, ou seja, todos têm a mesma chance de ocorrência em cada realização do procedimento. Que é o procedimento? O lançamento de 2 dados. Tá? Eu estou tentando trazer, na realidade, né, por esse exemplo simples, o espírito da simulação de Monte Carlo, tá? Então, vejam só, e aí eu tenho as somas, né? Eu já falei sobre a probabilidade, né, de ocorrência, então a gente vai ver que são todas iguais, olha, todas iguais, ó, 1 por 36 e 1 por 36, tá? O que muda aqui é a soma, porque os eventos, eles mudam, né? Eles mudam, então a soma também vai mudar. Algumas vão ser iguais, ó. 1 em 1, a soma é 2. 1 em 2, a soma é 3. 1 em 3, a soma é 4. 1 em 4, a soma é 5. 1 em 5, a soma é 6. 1 em 6, a soma é 7. 2 e 1, né? 1 e 2, 2 e 1 é praticamente a mesma coisa, porque a gente não está considerando a ordem, né? Tipo, quem é o dado número 1, quem é o dado número 2. Não, a gente não fez isso. Mas a gente precisa contar, porque é um possível resultado. 2 e 1, a soma também é 3, ó. Então, é 3 aqui e 3 aqui. 2 e 2 é 4, mas aqui também é 4, ó. 1 e 3 também é 4, então se repete. 2 e 3 é 5, da mesma forma como a gente vai ver ali, ó, no 3 e 2, tá? 2 e 4 é 6, 2 e 5 é 7, 2 e 6 é 8. Então, a gente vai ter uma série de valores para soma, com a sua probabilidade associada, tá? Respectivamente. Com isso, a gente consegue montar uma tabela mais resumida, tá? Considerando somente a soma, então a gente tem valores para soma que vão ser 2, que vão ser 3, que vão ser 4, que vão ser 5, soma 6, soma 7, soma 8, soma 9, 10, 11 e 12. Né? Mas você não falou sobre 9, por exemplo. Ó, soma 9, onde que é? Quando ocorrerem essas faces aqui, ó, 4 e 5. Face 4 e 5, 4 mais 5 é 9. E aí tem essa probabilidade. Mas o 9 só ocorre uma vez? Não, ó. Ele ocorre aqui, então, uma vez, né? Ele ocorre aqui 2 vezes. Ele ocorre aqui 3 vezes. E ele ocorre aqui 4 vezes. Por isso que, ó, se a gente resumir esses valores, né? 9, ele ocorre em 4 vezes das 36, né? Das 36 possibilidades do lançamento. Essa é a probabilidade, então, da soma, um bicho aqui, olha, da soma ser 9, tá? É 4 de 36. 2, ó, só uma vez, então 1 por 36. 3, ó, 3 ocorre aqui, 1 por 36. 3 ocorre ali, mais uma vez, né? 2 por 36. Ocorre mais vezes? Não. Então, ó, 2 em 36. 4 ocorre aqui, ó. Uma vez, 1 por 36, 4 aqui, ó. 2 por 36, mais uma vez ali, 3 por 36.
né? 3 em 36, então tá ali. E aí a gente faz para 5, para 6, para 7. Vamos fazer para 5, que vai aumentar? Ó, 5 aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Mais vezes? Não. Então, ó, 4 vezes. Tá? Qual é a soma que mais vai acontecer? É a soma 7, ó, porque é 6 aqui, ó. Aqui vem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí depois começa a diminuir de novo, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Então, 7 é a soma que mais vai acontecer. Então, acontece, ó, soma 7 aqui, 1, soma 7, 2, soma 7, 3, soma 7, 4, soma 7, 5 e soma 7, 6. Tá? Então, ocorre 6 vezes dentro dos 36, das 36 possibilidades. E aí a gente vai construir um conceito que a gente, para fazer o estudo de simulação por Monte Carlo, numa planilha, por exemplo, ou mesmo em outro programa, que seja, a gente vai considerar o conceito de frequência acumulada. Frequência acumulada é a gente ir acumulando as frequências, sejam elas absolutas ou relativas, não tem nenhum problema. Possivelmente vocês tenham visto esse conceito na disciplina de estatística básica, tá? Então, quando vocês fizeram lá a tabela de distribuição de frequências, não sei se vocês lembram, deve fazer já um tempinho, né, que vocês fizeram a disciplina. Opa, peraí. E aí a frequência acumulada é a gente ir acumulando as frequências. Então, olha só, sempre da primeira frequência, do primeiro valor, a frequência acumulada vai ser igual à frequência simples, tá? A frequência simples está aqui nessa segunda linha. Os valores da soma estão na primeira linha dessa tabela, ela tá horizontalizada, tá? Ela está horizontalizada, por questão de espaço mesmo. Mas antes vocês deitavam assim a tabela, lá na disciplina de estatística. Então, os valores da soma ficariam nas linhas, as frequências na outra coluna, as frequências acumuladas na coluna seguinte. Eu fiz assim, só para ocupar menos espaço e caber mais em um slide, né? Em um slide. E aí, veja só, a frequência do primeiro registro é sempre acumulada, é sempre igual à frequência simples. A partir da segunda, a gente vai acumulando. Então, vai ser a frequência acumulada da linha que eu estou considerando, mais a frequência acumulada anterior. Então, ó, 1 por 36 mais 2 por 36 é igual a 3 por 36. Tá? E aí, a seguinte vai acumulando, ó. Qual é a frequência acumulada do 4? É a frequência do 4 mais a frequência acumulada, mais a frequência anterior, tá? Mais a frequência anterior. Então, ó, 3 mais 3, que é 6. Qual é a frequência acumulada do 5? Né? É a frequência simples do 5 mais a frequência acumulada anterior. Então, é 6 mais 4, 6 por 36 mais 4 por 36 é 10 por 36. Né? Qual é a frequência acumulada do 6? É a frequência simples do 6 mais a frequência acumulada anterior, que é 5 mais 10, que é 15 por 36. E assim a gente vai acumulando. No final, a última frequência acumulada sempre vai ser o 100%, porque a gente vai chegar no 36 por 36 ou no valor 1, tá? Como a gente está aqui considerando frequência acumulada relativa, tá? Esses valores aqui de baixo, que tem esse asterisco, é só a transformação desses números fracionários em números decimais. Então, se eu divido 1 por 36, vai dar aproximadamente esse valor aqui, ó. 3 dividido por 36 é aproximadamente esse valor aqui, 0,083. 6 por 36 é aproximadamente 0,167. 10 por 36 é igual a aproximadamente 0,278, até a terceira casa decimal, considerando. 15 por 36 é aproximadamente 0,417, e assim por diante. 36 dividido por 36 é 1, exato, né? Porque eu estou dividindo uma coisa por ela mesma. Então, sempre vai ser 1, quando for assim. Certo? E aí, aqui que entra a simulação de Monte Carlo. A gente vai gerar números aleatórios, por exemplo, no Excel, ó,
gerei um número. Depois eu abro uma planilha para a gente ver. E aí esse número, ele vai representar a soma igual, o valor de soma igual a 3, por quê? Se a gente voltar lá no slide anterior, ó, 063, né? Vamos registrar esse número, pessoal. Vou até escrever. 0,063, tá? Que é lá. Por que ele vai considerar? Aqui, ó, são os valores, aqui, ó. Aqui, vamos supor, até aqui, de 0,028 para trás, eu vou considerar como sendo o valor 2 para soma. Acima de 0,28 até o 0,83, ou seja, esse 0,063 está dentro desse intervalo, né? Eu vou considerar o valor de soma 3. Acima de 0,083 até o 0,167, então aqui dentro desse intervalo está valores assim, ó. Se a gente considerar aquela notação de intervalo, ó. Intervalo aberto aqui no início, então é 0,083, eita, vírgula até 0,167, né? 167, aí aqui é fechado, né? Também é assim, ó. Colchete é fechando. Então é um intervalo aberto. É como se a gente estivesse lá no segmento de reta, lembra? Bolinha aberta e aqui era bolinha fechada. E aí a gente pinta a bolinha aqui, né, para fechar. E aí todos os valores aqui, ó, né, gerados dentro desse intervalo, eles vão representar a soma 4. Então, é com esse raciocínio que a gente construiu essa tabela. Onde tem soma 4 aqui? Quer ver? Deixa eu ver se a gente acha um 4. Tá aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Aqui, ó. Um 4, né? Então, deu esse valor 0,138. Vamos voltar aqui, ó. 0,138 está aqui dentro, né? Ele é menor que 0,167 e é maior que 0,183. Então, ele está aqui dentro. Aquele 0,138, tá? 0,138. Por isso que ele vai representar o valor 4, né, da soma. Tá? Então, é assim que a gente gera números aleatórios por simulação de Monte Carlo para ter o resultado que a gente está avaliando. A gente está avaliando o quê? A gente está avaliando a soma dos valores das faces de dois dados ao serem lançados simultaneamente. Tá? Ao serem lançados. É um fenômeno bobo, né? Mas que serve para a gente entender a operacionalização desse modelo matemático. Tá? E aí, quando a gente obteve os valores de soma, a partir da geração de números aleatórios, a gente repetiu quantas vezes esse modelo? 50 vezes só. Então, se a gente contar aqui, deve ter 10 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, 1, 2, será? Me atrapalhei. Deixa eu apagar. Não? Eita, vamos apagar aqui, ó. Pronto. E aí, deixa eu contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, tem mais, né? Então, se a gente tem 11 e tem 1, 2, 3, 4, 5, a gente tem, na realidade, 11 vezes 5 é 55. Então, aqui, na realidade, tem 55 números, tá? Tem 55 números aleatórios aqui, né, na coluna aleatória, que me resultaram esses valores da soma, porque inicialmente, eu modelei para soma, né? E aí eu gerei números aleatórios, ou seja, eu estou dando... É como se eu estivesse lançando o dado e aí de forma aleatória, sorteando, para depois descobrir qual era o valor da soma que ia aparecer, tá? Então é o input, né? O input foi aleatório, né? Exatamente com aquele espírito que eu comentei. O input, ele é desconhecido, então a gente gera por um dispositivo aleatório para poder ter um resultado a partir dele, tá? A partir dele. E aí a gente consegue fazer uma série de estudos estatísticos, né?
com esses resultados. Por exemplo, se eu estou avaliando a soma, eu posso obter a moda, que é uma medida resumo estatística. A moda é aquele que mais se repete. Vamos ver, do estudo original, a gente tinha visto que a soma que mais acontecia era a soma 7, lembra? Que era 6 dentre as 36, era a que mais acontecia. Vamos ver se aqui, nessa simulação, é a soma 7 que mais aparece, né? Era para ser a tendência. 7 apareceu aqui, ó. Uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes, 9 vezes, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 vezes aparece nessas 55. Mas se eu olhar aqui, quer ver? Deixa eu descompartilhar e compartilhar. Deixa eu abrir um Excel aqui, tá? Só um pouquinho. Que eu tenho essa planilha. Deixa eu ver se eu volto aqui. Eita, peraí, só um pouquinho. Estou aqui. Não era aqui. Cliquei errado. Eu quero abrir uma planilha que eu tenho mais ou menos essas coisas já meio produzidas. E aí eu compartilho com vocês. Deixa eu ver se é esse aqui que tem. Eu vou compartilhar, vamos lá. Aí a gente vê junto. Para não parecer um louco, né? Falando sozinho. Então tá aqui, ó. Então tá aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Tirar isso aqui. Pronto, olha só. Então a gente tem 11 valores, 55 valores aqui, né? Ó, aqui tem 11. Aí aqui vai ter 22, com isso aqui 33, 44 e 55. De fato, ali é 55, então eu preciso corrigir, tá? Aquele slide. Então, o que a gente pode fazer? Vamos supor, eu quero obter a moda, né? A moda aqui, ó. Foi a moda que eu quero, é uma medida estatística. Como que a gente consegue obter no Excel? Isso aqui eu já construí, tá? Já gerei número aleatório. Tem no Excel, olha só. Quer ver? Tem uma função pronta no Excel que é chamada assim, ó, aleatório. Aleatório, abre e fecha o parênteses, porque ela não tem argumento. Olha só, essa função aleatório, ela gera valores entre 0 e 1, tá? Entre 0 e 1. Então, ó, gerou, toda vez que eu abrir, que eu movimentar aqui, ela sempre vai se alterar, 0,21. Se eu voltar aqui para ela, clicar de novo, gera outro. Aí, mais outro, mais outro, mais outro. Vai mudando. Se eu quiser um número entre um determinado faixa de valores, eu posso usar uma outra função do Excel que chama assim, ó, aleatório entre. Acho que era assim, deixa eu ver se ela existe ainda. Aleatório entre, tá aqui, ó. Aleatório entre. Aí eu quero, por exemplo, gerar um aleatório entre 11 e 22. Aí essa aqui precisa de argumento. Eu apertar o Enter, ó, gerou 12. Tá? Gerou. É bem legal, tem um monte de coisa aí. Então, voltando aqui para essa outra planilha. Tá? Se eu quero descobrir qual é a moda, qual é o número, qual é a soma, o valor de soma que mais ocorreu aqui, existe uma função chamada modo. Tá aqui, ó. Modo, ela me dá a moda, ou seja, o que mais vai ocorrer. Eita, peraí. Modo. Aqui, aí eu venho e clico nos intervalos que eu quero, né? Então, ponto e vírgula, marco aqui, ponto e vírgula, marco aqui, ponto e vírgula, marco aqui, ponto e vírgula, e marco aqui e fecho o parênteses da função. Ó, tá bem aqui em cima, ó, bem aqui em cima. Aperto o Enter, ó, foi o 7. Quantas vezes ocorreu o 7? Né? A gente já viu ali, mas a gente pode falar assim, ó, criar uma função para contar. Conte C. E aí, a gente marca aqui, né? Marca aqui, ponto e vírgula, marca aqui, marca aqui. Ixi, peraí. Eita, por que ele não está indo mais?
Claro que tá, é por aí. Ah, não, peraí que eu fiz bobagem. Então, conte.se, aí a gente vem e marca aqui, aqui. Ué, que estranho. H. Não, ele tá marcando. Olha que doido, né? Ah, eu acho que... Não, sabe o que que é? Eu acho que... Porque ponto e vírgula já é para dar... Teria que fazer assim, olha. Clicar aqui, apertar o botão Ctrl. Aí aqui, o Ctrl, né? Aqui, aqui e aqui. Aí aqui agora sim, aperto o ponto e vírgula para colocar o outro argumento. Eu acho que é 7. Será que é isso? Deixa eu ver se ele vai. Não. Precisava ser contíguo, tá? A gente ia ter que fazer assim. Vamos copiar, vamos fazer. Trazer para cá. Tem algumas coisas que o Excel é limitado, né? A gente faz assim. De repente, a gente pode trazer aqui, ó. Aqui. Copiar valores. Pronto. Aí pega esses outros. Aí a gente cola embaixo. Deixa eu ver. Esses outros. E a gente cola embaixo. Mais esses outros. É que trabalhar no Excel é engraçado, né? A gente vai meio que se divertindo, né? Deixa eu ver vocês aqui, né? Vocês estão aí, né? Vocês não me abandonaram. Aqui e aqui. Olha, aí cola. Deixa eu ver se vai dar certo agora. Aí a gente quer contar quantas vezes aparece o número 7, né? Vamos ver. Conte.c, aí a gente marca o intervalo aqui, vai até o fim, ponto e vírgula, ó, tá aqui. Deixa eu ver se a gente, acho que tem que colocar entre aspas, se eu não me engano. É isso mesmo, ó, entre aspas, olha a função, ficou assim, ó. Então, o número 7 aparece 17 vezes. É isso mesmo? Vamos contar, ó. Uma vez, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 vezes, ó. Então, ó, tá vendo, ó? Eu usei uma função do Excel, usei essa aqui, ó. Conte-se, ou seja, para contar se dentro desse intervalo aparece, quantas vezes aparece o número 7. Conte se for 7. Então, cada vez que ele encontra o número 7, ele conta uma vez. Aí ele vai acumulando, até me dar o total, que 17 vezes. Então, foi isso que a gente tinha visto aqui, não foi? Aqui, ó. Aqui, bem aqui, ó. Aqui a gente tinha visto, né? Então, é o que mais ocorre, né? Dá para fazer também, ó, a gente dá para fazer um monte de coisas, né? Vamos imaginar que a gente, ó, se a gente marcar aqui, a gente consegue, por exemplo, inserir uma tabela dinâmica. Cadê? Ó, uma tabela dinâmica, uma nova planilha. E aí a gente tem aqui, ó, os valores de soma. Então, em vez de soma, ele vem para cá, ó. Ele vem para cá. Então, tá aqui, ó, os valores, deixa eu aumentar aqui, ó. Uma tabela dinâmica. Então, ocorre na soma, ó, 2, 3, 4, 5, 7, até o 12. Aí a gente pode pegar aqui, ó, na soma, clicar aqui, ó, adicionar aos valores. Aí a gente não quer a soma, a gente quer a frequência. Então, vem aqui, a gente vai contar. Então, é a contagem. Então, tá aqui, ó. Ó, aparece uma tabelinha. Ó, exatamente, ó, o 7 aqui, ó, ocorre 17 vezes. Era uma outra forma da gente ver quantas vezes aparece cada um deles. Ó, o valor de soma igual a 2 só aparece uma vez. O valor igual a 3 só aparece duas vezes. O 4 uma vez. O 5, 9 vezes. Então, ó, tudo isso que a gente está fazendo aqui é meio que estudo de simulação. Tá? A gente está estudando... vou descompartilhar aqui, compartilhar da outra maneira, só para a gente continuar.
Tá bom? Para a gente, tudo isso aí envolve, assim, a gente está verificando os cenários e tal, como que o resultado que aconteceu, porque agora a gente está meio que tratando estatisticamente esses resultados, né, que estão aí apresentados, né, esse rabiscado todo aí, né? Aí dá para obter uma mediana, né, que é aquela estatística que divide o conjunto em duas partes iguais. Eita, eu cliquei, né? Mas na verdade eu queria era a caneta aqui, ó. Caneta, tá? A média desses valores, ó, ele diz que é 7,3. E aí, deixa eu mostrar lá no Excel de novo. Eu fico nessa, vai e volta, né? Desculpa. Ó, se a gente vir aqui, qual é a média desses valores aqui, né? Vamos supor, vamos colocar aqui a média, tá? A média, tá? A média é a função média, tá? Tem uma função. Pega aqui, marca essa faixa de valores, fecha parênteses, aperta o Enter. Então, ó, 7,2, ele diz que lá que é 7,3, né? Ele deve ter arredondado. Então, é só a gente arrumar aqui esse número, ó, vir aqui, ó, reduzindo o número de casas decimais, 7,2, deu um pouquinho diferente, mas é próximo, né? 1/10 de diferença. Mediana, que é aquilo que vai dividir o conjunto ao meio, né? A gente tem uma função med, tá aqui, a função med, a gente marca o intervalo, vai até o fim, fecha parênteses, enter. Ó, a mediana é 7, dá já bem igual como estava aqui. A moda 7, porque é o que mais se repetiu, né? A gente pode, em vez de contar, a gente pode fazer assim, ó, igual a modo. Então, a gente vê aqui quem é a moda. O nome da função, né, que me dá a moda é modo. Enter. Que também é 7, ó. A função moda, a moda desse, ou seja, aquele que mais se repete, que é o 7. O 7 ele mais se repete, ele se repete 17 vezes, né, dentro dessas 55 que a gente simulou aqui, né? Que a gente simulou, tá bom? Então dá para se divertir aí bastante. Vou voltar aqui, continuando. Opa, peraí. Gente, nossa ponteira. Agora vai. E aí, olha só, usando o Excel, obviamente o Excel não é assim necessariamente o programa mais apropriado para fazer estudo de simulação de Monte Carlo, tá? Ele tem aí as suas rotinas, mas profissionalmente muitas empresas utilizam o Excel, mas se for uma empresa que tivesse como foco, né, de trabalho a simulação de sistemas, certamente essa empresa não usaria o Excel, usaria o Arena ou um outro programa mais especializado de verdade nessa atividade, nesse trabalho, tá? Mas pensando aqui no MS Excel, né, o Microsoft Excel, que é o nosso foco aqui, a ferramenta computacional que a gente está levando em conta para realizar nossa aula, eu posso dizer falar algumas coisas, né? Fazer alguns comentários. É bastante utilizado, né, para geração de números aleatórios. Existem funções que eu já mostrei aqui, né, que geram números aleatórios, ó, aquela aleatório simples, o aleatório entre, e tem mais umas outras duas aí, se eu não me engano. Ah, como que eu sei? Vai lá no Help do Excel e digita aleatório. Vai aparecer lá tudo que ele tem implementado. Existe também uma ferramenta, um suplemento chamado análise de dados, e lá ele faz assim uma série de procedimentos estatísticos, dentre eles a geração de números aleatórios. É de fácil implementação, como vocês viram, que eu fiz aqui bem rapidinho no Excel, né? Por isso que é uma ferramenta, apesar de não ser a mais apropriada para estudo de simulação de Monte Carlo, é muito utilizada porque é muito fácil implementar. É muito fácil. Tá? E aí tem exemplo lá no livro didático. Esse exemplo, inclusive, que eu trouxe do lançamento de 2 dados, é do nosso livro, tá? Mas como eu já comentei, também tem um outro exemplo, que tem até, inclusive, no nosso livro-texto, algumas imagens, tá? Algumas imagens. Gente, espera só um pouquinho, agora que eu lembrei. Eu acho que o pessoal não será se alguém veio para a aula? Eita, peraí, gente. Porque eu estou dentro do laboratório, mas eu avisei, né? Peraí.
só um pouquinho. Vou comentando. Então, eu tenho um exemplo que fala sobre o estudo de cabines telefônicas, de prestação de serviço de cabine telefônica. Na realidade, eu não quis trazer esse exemplo, porque não cabe, né? Não cabe aqui. Deixa Ô, eu ver. professor, Oi, pode falar. eu tiro uma dúvida só do slide lá passado, lá do Excel. Então, a probabilidade de eu jogar o dado 55 vezes de cair o número 7 é 17 vezes? É isso? Não, na realidade, quando eu cheguei naquele número 55, eu fiz 55 simulações, tá? Eu gerei 55 números aleatórios que eles me direcionaram, assim, um determinado número aleatório vai me dizer qual é o valor de soma associado, tá? Pronto, não tem ninguém aqui perdido na faculdade. Vou voltar, tá? O slide está aparecendo aí, né? Ah, o slide tá aparecendo, tá assim. Vou voltar. Isso. Voltar. Então, veja bem, assim, tá vendo? Eu fiz todo um estudo para entender quais são os valores de soma das faces de dois dados, né? E aí eu fiz aqui também o cálculo de probabilidades, né? Associado a cada resultado. A partir daqui, eu fui simular. E aí eu fui para um computador, por exemplo, né? Eu fui para um computador. E aí eu simulei 55 vezes, tá? Então, eu fiz 55 simulações. Então, aí eu gerei um número aleatório. Tá aqui, ó. Na minha primeira simulação, a gente gera números aleatórios, né? Resultou esse número aleatório aqui. Esse número aleatório, 0,063, corresponde a qual valor da soma dos dados que eu tenho? Porque eu estou querendo saber a soma, eu quero estudar a soma. Qual é a ocorrência da soma do lançamento de dois dados? E aí, a gente voltando aqui, a gente vai ver, por aquele 0,063, ele corresponde a um intervalo, esse intervalo que está aqui, ó. Então, peraí. 0,28 ao 0,83, nesse intervalo. Exatamente. Entendi, não. Aqui, tá? Então, eu acho que eu não fui muito claro, né? Mas Não, não, até aí eu até entendi, né? Esse intervalo de um para o outro. então é isso aqui, né? Então, aqui, né? Então, ele vai estar daqui, ó, até aqui, todos os valores, né? Porque aí, ó, acima desse valor, já pulou para o soma igual a 3, tá? Então, os valores acima de 0,028 até o 0,083, inclusive, então, ó, 0,028 é o começo, né? É como se fosse assim a bolinha aberta do intervalo. Aí você vem aqui a bola fechada, né? Então, a gente pinta a bola. Tá, 0,083. Então, todos os valores aqui dentro desse intervalo, todos, exclusive esse primeiro, né, que é o 0,028, eles correspondem a um valor de soma igual a 3, ó. Tá? Esse valor que está aqui, ó. Tá bom? Não, tranquilo. E aí, Entendi. esse raciocínio que a gente acabou de fazer, ele vale para todos os outros valores de som. Então, olha aqui, vamos pensar no 10. Acima desse 0,833 até o 0,917, a gente está se referindo a um valor de soma igual a 10. Então, vamos montar aqui o intervalo, né? O segmento de reta. Então, ó, 0,833. 3, aí é bola aberta, porque não entra, né? Não considera, mas o 0,917 sim, né? Então a gente é bola fechada, né? Lembra lá daquele estudo de intervalos, né? Da matemática básica? Então, Certo. bola fechada, né? Então, qualquer valor aqui dentro, ó, qualquer valor aqui dentro desse intervalo numérico, ele corresponde à soma igual a 10. Né? Porque é esse intervalo que está aqui, ó. Né? Esse intervalo que está aqui. Então foi assim, e aí a gente vai gerando números aleatórios e vai olhando, ele está em qual intervalo que representa a soma? Ele representa qual valor de soma? Qual daqueles intervalos? A gente vai ter vários intervalos, né? Se a gente voltar aqui, ó, a gente vai ter, vamos apagar só para a gente não ficar rabiscando demais, porque aí senão confunde, né?
Aqui, ó, só um pouquinho. Só um pouquinho. Então, a gente tem aqui, ó, né? A gente tem um intervalo, né? Desse aqui para lá é um intervalo, né? Do 0 até esse aqui é um intervalo. A gente tem, ó, 2 intervalos, 3 intervalos, 4 intervalos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 intervalos, né, de valores, assim. Então, toda vez que a gente for simular, a gente tem que ver em qual desses 11 intervalos se encontra esse número aleatório gerado, porque ele vai representar um daqueles valores de soma. Beleza? Beleza, professor? Ficou claro, hein? Tá bom. E aí, porque veja, a entrada é aleatória. Lembra que eu falei do input? O input é aquele que vai causar. A entrada aleatória, ela causa o quê? O valor da soma. Tá? Então, o valor aleatório é o input que a gente está gerando para eu ver a qual valor de soma que ele vai corresponder. Tá? Então, o input ele é aleatório, porque eu estou usando dispositivos de geração aleatória de números, tá? Mas o resultado ele é determinístico, porque a gente já construiu isso anteriormente. Então, o estudo de simulação ele tem um pouco desses procedimentos que eu estou apresentando aqui de forma bem simples, mas é sempre construído dessa maneira, tá bom? E aí, depois que a gente tem o resultado, né, que é esse caso aqui, ó, a gente tem, né, todos esses valores de soma, e aí a gente tem 55 valores gerados, né? Então, esses valores eles vão nos fornecer uma série de resultados estatísticos. Vai depender do que a gente tem interesse, o que eu quero com isso. Ah, eu quero saber a média, eu quero saber qual é o mais frequente, eu quero saber qual é o range, né? O intervalo de valores que ocorreu, e blá, 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 blá. Vai depender dos objetivos que eu tiver. Já falamos disso aqui, né? Aplicações, olha só, vou até ler, tá? Porque eu tenho essa parte de aplicações aqui está no nosso livro texto e é muito legal, né? Aqui eu só estou listando, né? Onde é possível, e nem são todas, não esgota aqui, aqui é só algumas possibilidades. Projetos de instalações, políticas de estoque, planejamento de produção. Então, olha só, em projetos de instalações, pode ser de instalação, por exemplo, do descarregamento de cargas, né? Por exemplo, lá no CEASA, né? As cargas que são os produtos que são recebidos, eles são descarregados em alguma parte ali daquela instalação, né? E aí a gente pode fazer um estudo para ter uma logística adequada para receber esses produtos, e aí pode-se utilizar, por exemplo, um modelo de simulação, tá? Quando eu quiser responder questões como, por exemplo, quantas plataformas devem ser construídas para eu ter um espaço adequado para receber esses produtos, né? Que tipo e em que quantidade é necessária para movimentar o material? Então, eu preciso de ter espaço, né? Mas como que eu vou ter esse espaço? Que material eu preciso utilizar? Então, é possível também. Quantos colaboradores eu preciso utilizar para poder deslocar e receber, desembarcar, né, mais rapidamente, né, e adequadamente, né, pensando na segurança também, né, daquela atividade, né. Na política de estoque, né, como é que a gente pode atuar? É possível, por meio de simulação, estudar o movimento, a quantidade de pedidos. Não sei se vocês já viram, acho que lá na gestão da produção, da disciplina gestão da produção, existe um conteúdo que eles chamam estudo dos movimentos, né? Por exemplo, nas atividades de produção, né, de manufatura, é estudado tudo isso, né? Como que eu vou parafusar, como eu vou encaixar. E existe toda uma metodologia que estuda os movimentos que otimizam aquela atividade, né? E aí
na política de estoque também, eu posso fazer estudo dos movimentos. Como que eu desembarco? Qual é a maneira correta de eu desembarcar, ou mais apropriada, para eu desembarcar, por exemplo, um produto ou um insumo, né, uma matéria-prima, e levar para o estoque, por exemplo, e como que eu vou encaixar, como eu vou alocar isso no estoque para eu ter tudo isso, toda essa atividade otimizada, né? É possível, né? A política de estoque fazer, e aí simular tudo isso para eu chegar em um resultado apropriado para o que eu desejo. Na linha de produção, né, no planejamento de produção, é possível balancear as linhas, permitindo uma produção de forma contínua, sem sobressaltos, sem gargalos, né, durante toda a atividade desse trabalho, né? Enfim, é possível aplicar muito em muitos outros lugares, né? E aí, isso aqui é um slide que eu sempre apresento, né, de recapitulação. A simulação, ela é uma imitação de fenômenos, onde o input sempre vai ser aleatório, né? Então, eu não conheço o input, eu vou gerar de forma aleatória esse input, ou seja, é como se eu estivesse provocando, né, um resultado, e aí eu tenho um determinado resultado. Mas sempre eu vou provocar, eu vou estimular, eu vou dar uma entrada, mas de uma entrada que eu não tenho certeza se é a mais apropriada, se é a adequada. Então, eu vou testando uma entrada, outra. Por isso que a gente simula muitas vezes, para a gente poder entender qual é a tendência do resultado a ser obtido, tá? E isso vou dizer assim, isso é o espírito da simulação, tá? É o espírito da simulação, onde o input ele é aleatório, e aí o resultado que eu estou querendo estudar vai ser o meu resultado de interesse, que ele vai ser tratado com modelagem estatística, basicamente. E aí existe uma série de programas computacionais que trabalham, né, com esses modelos. O Excel, por exemplo, o Excel é super simples de trabalhar, né, com simulação, e simulação de Monte Carlo mais simples ainda. Lembrando que a simulação de Monte Carlo, ela é de simulação, né? Existem, assim, uma cacetada, um monte, tá? E aí é possível aplicar em muitas áreas do conhecimento. Beleza? Tá aqui nosso livro-texto, de onde eu retirei tudo isso, tá? Nada saiu, assim, só da minha cabeça, eu tive ajuda. Façam as atividades, tá? Então, pode fazer após a aula dessa sessão, tá? Que é a sessão 3.3, façam a leitura do livro didático, tá? Porque aí vocês vão vir para a aula já com ideia do que vai acontecer, do que eu vou falar, e a web aula. Lembre que essas questões, lembra como foi a B1, a prova B1? Foram questões que eu tiro daí do AVA, né? Então, eu sempre alerto. Façam essas questões, de preferência, guardem essas questões, ou seja, copia e cola, faça prints e monta um banco de questões aí para vocês fazerem revisão para a prova B2. Lembrando que vai ter avaliação de proficiência, tá, gente? Vocês são uma turma que tem avaliação de proficiência. Ela vai ser, se não me engano, agora em novembro, tá? Eu não lembro a data, mas a coordenação vai divulgar. Então, vocês vão fazer uma prova de 30 questões, que tem questão de todos os conteúdos do curso. Então, é um simulado, tá? É um simulado, e esse simulado ele tem valor de 2.000 pontos, tá? Vocês poderão ganhar até 2.000 pontos. A prova B2 nossa, por conta disso, ela não vai ter valor de 4.000, mas ela vai ter valor de 2.000. Então, a B2 de vocês, então a gente, no fim das contas, vai ter 3 provas, 3 avaliações. B1, proficiência, e a B2, que seria a B2 usual que a gente ia ter. Então, aí vai somar o total de avaliações de vocês, que tem um mínimo, né? Se eu não me engano, no nosso nível, que é nível 2, vocês têm que ter pontos de avaliação, pelo menos no total, igual a 2.500 pontos, de acordo com a avaliação continuada. Essa aqui é uma atividade que vocês têm que fazer, que eu postei hoje, tá? Lá no AVA. Tá aqui, ó, na unidade de ensino 3, tá na seção 3, tá na aula, tá? Tá no momento aula, aqui, ó, cadê? Tá na aula, tá lá, na aula.
Atividade de sala de aula 4. Tem valor de 500 pontos. Então, você tem um artigo lá para vocês baixarem, está lá já na entrada, é só clicar e baixar. Eu estou pedindo para vocês fazerem uma resenha, eu gosto de pedir resenha, né, de artigo, tá? Para vocês lerem. Né? É um artigo que fala sobre simulação de Monte Carlo, tá? Numa farmácia, no estudo do estoque de uma farmácia, é bem legal. E aí eu quero que vocês coloquem lá, né, quais são os principais pontos do artigo, é para vocês opinarem, dizer o que vocês encontraram de importante, né, que eles queriam com aquilo, qual era o objetivo daquela pesquisa, daquele trabalho, né? E aí vocês darem opinião, se acharam útil ou não. Como sempre eu tenho pedido, né? Resenha é isso, resenha é um resumo crítico. Eu peço para vocês também não escreverem demais, por isso que eu peço no máximo 20 linhas, quer dizer que pode ser 10, pode ser 19, pode ser 9, então não pode ser uma linha também, né? Aí vai ter lá dentro da atividade, se vocês clicarem naquele botão que vai estar lá embaixo, tá? Vocês vão clicar e vai ter um espaço em branco onde vocês vão colar o texto de vocês. Então eu sugiro que vocês façam a resenha fora do AVA, não digita direto, que vocês podem perder, sabe como que é o sistema. E depois vocês colam lá, tá? Naquele espaço em branco que vai ter para enviar. E aí vocês vão ter lá, vão clicar e vai apertar lá no botão de finalizar a atividade, tentativa, porque senão não envia, tá? E aí vocês têm até a semana que vem, às 23 horas e 59 minutos, para fazer essa atividade. Então vocês podem, tem esse intervalo aí de tempo. Certo? Professor? Opa, pois não. Professor, a proeficiência vai ser presencial ou vai ser online? Vai ser online, a proficiência vai ser online. Logo o coordenador vai disponibilizar o link para vocês, e aí só que vocês vão ter, se não me engano, 5 horas só para fazer. Se você começar, a partir dali começa a contar o tempo. Então, é dali para mais 5 horas corridas. Então, é melhor que se você vai começar, que você faça logo a prova. Tá? Porque Entendi, é que o coordenador já mandou uns 3 e-mail pedindo para mim fazer e eu ainda nem sei qual matéria que eu preciso mas fazer. cuidado que eu acho que você tem prazo final, tá? Eu acho que você já pode fazer, ou não sei exatamente, mas você vai ter um prazo final. Então, você não pode ultrapassar determinada data, porque senão você o sistema vai considerar que você não fez a proficiência. Aí você vai ficar com 0 nela. Tá, mas sai quando? Então, eu não sei a data, o coordenador vai divulgar. Então tá ok, professor. Eu vou mandar um e-mail pro coordenador, pro Não, não Guilherme. precisa mandar e-mail, não, ele vai divulgar, é certo, pode acreditar. Não precisa perguntar, não, que ele vai te responder, ainda vou divulgar. Eu te garanto que vai te responder assim. Beleza, professor. Tá bom? Espera um pouquinho, calma, é agora em novembro, só fica atento nos teus e-mails, tá bom? Beleza. Então, beleza, é isso aí. Finalizar, muito obrigado. Estou aqui no laboratório de informática, né? Deixa eu compartilhar e encerrar a gravação.